Muro largo, Neemias 3, verso 8. Parece que ao redor da antiga Jerusalém, na época do seu esplendor, havia um muro largo que era sua defesa e glória. Jerusalém é um símbolo da Igreja de Deus. É sempre bom quando podemos ver de maneira clara, distinta e evidente que ao redor da igreja a que pertencemos se estende um muro largo. Essa ideia de um muro largo ao redor da igreja sugere três coisas: separação, segurança e deleite. Vamos examinar cada uma delas por vez. Em primeiro lugar, a separação do povo de Deus em relação ao mundo é como aquele muro largo que cercava a cidade santa de Jerusalém. Quando o homem é convertido em um cristão, ele ainda está no mundo, porém, já não é mais do mundo. Ele era um herdeiro da ira, mas agora se tornou um filho da graça. Sendo de natureza distinta, ele deve se separar do resto da humanidade, assim como fez o Senhor Jesus Cristo, que era santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores. Hebreus 7, 26. A Igreja do Senhor foi separada em seu propósito eterno. Ela foi separada em sua aliança e decreto. Uma separação real é feita pela graça divina, que continua na obra de santificação e que será concluída naquele dia em que os céus estarão em chamas e os santos serão arrebatados juntamente para estarem com o Senhor. E nesse último e tremendo dia, ele dividirá as nações como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Mateus 25, 31 a 32. Então haverá um grande abismo através do qual os ímpios não poderão alcançar os justos, nem os justos se aproximarão dos ímpios. Meu propósito prático é dizer àqueles de vocês que professam ser do povo do Senhor que tomem cuidado para que mantenham um muro largo de separação entre vocês e o mundo. Eu não digo que adotem qualquer peculiaridade no vestir ou assumam algum estilo singular de linguagem. Tais afetações promovem, mais cedo ou mais tarde, hipocrisia. Um homem pode ser tão completamente mundano em um traje como em outro. Ele pode ser tão vaidoso e presunçoso com um estilo de falar como com outro. Na verdade, ele pode ser ainda mais mundano quando finge estar separado do que se tivesse simplesmente abandonado a pretensão de separação. A separação que defendemos é moral e espiritual. Sua fundação está enraizada no coração e sua realidade substancial é muito palpável na vida. Parece-me que todo cristão deve ser mais escrupuloso do que os outros homens em suas relações. Ele nunca deve se desviar do caminho da integridade. Ele nunca deveria dizer: é o costume, é perfeitamente aceito no comércio. O cristão deve lembrar que o costume não sanciona o errado. E aquilo que é aceito entre aspas não é desculpa para falsas declarações. Uma mentira aceita não é, portanto, verdadeira. Enquanto a regra de ouro é mais admirada que praticada pelos homens comuns, o cristão deve sempre fazer aos outros como gostaria que fizessem a ele. O cristão deve ser alguém cuja palavra é sua garantia e, tendo-a uma vez comprometido, a afirma solenemente, ainda que para o seu próprio dano, porém não a altera. Deveria haver uma diferença essencial entre o cristão e o melhor moralista por conta do padrão mais elevado que o Evangelho apregoa e que o Salvador exemplifica. Certamente, o ponto mais elevado a que o melhor homem não convertido pode alcançar bem poderia ser encarado como um nível baixo para onde o homem convertido nunca se aventurará a descer. Além disso, o cristão deve ser especialmente distinguido por seus deleites, pois é aqui, geralmente, que o homem aparece em suas verdadeiras cores. Talvez não sejamos inteiramente nós mesmos em nossos trabalhos diários, onde nossas atividades são mais ditadas pela necessidade do que pela escolha. Não estamos sozinhos. A sociedade em que estamos inseridos impõe restrições sobre nós. Temos que colocar as rédeas e o freio sobre nós mesmos. Assim, o verdadeiro homem não aparece. Mas quando o dia de trabalho termina, então as aves com a mesma plumagem se juntam. Com a multidão de vendedores e homens do comércio, sucede o mesmo com aqueles santos da antiguidade,
que, ao serem libertados da prisão, foi dito sobre eles: sendo soltos, foram para os seus. De igual modo, seus prazeres e passatempos também dão provas de que é o seu coração e onde ele está. Se você pode encontrar prazer no pecado, então no pecado você escolherá viver. E a menos que a graça lhe impeça, no pecado você perecerá. No entanto, se os seus prazeres são de um tipo mais nobre e seus companheiros de um caráter mais devoto, se você busca deleites espirituais, se você encontra seus momentos mais felizes na adoração, na comunhão, na oração silenciosa ou na reunião pública com o povo de Deus, então seus instintos superiores tornam-se uma prova do seu caráter mais puro, e você será distinguido em seus prazeres por um muro largo que definitivamente o separa do mundo. Essa separação deve ser feita, creio eu, em tudo que diga respeito ao cristão. Que viram em tua casa? 2 Reis 20:15. Foi a pergunta que Isaías fez a Ezequias. Quando um estranho entra em nossa casa, ela deve estar ordenada de tal forma que ele possa perceber claramente que o Senhor está lá. Um homem dificilmente deveria permanecer uma noite sob nosso teto sem deduzir que temos um respeito por aquele que é invisível e que desejamos viver e nos mover à luz do semblante de Deus. Eu já disse que não gostaria que você cultivasse singularidades por amor às singularidades. Mas como a maioria dos homens está satisfeita se eles fazem o que as outras pessoas fazem, você nunca deve estar satisfeito até que faça mais e melhor do que elas, descobrindo um modo e curso de vida que transcende a vida cotidiana do mundano. Assim como o caminho da águia no ar é superior ao da toupeira que escava sob o solo. Esse muro largo entre os piedosos e os ímpios deve ser mais visível no espírito de nossa mente. O ímpio tem apenas este mundo para viver. Que não lhe surpreenda se ele vive muito entregado a ele. O ímpio não tem outro tesouro, porque então não deveria obter o máximo que puder do mundo. Mas você, cristão, professa ter uma vida imortal. Assim, o seu tesouro não deve ser acumulado neste breve período de existência. Seu tesouro está guardado no céu e disponível para a eternidade. Suas melhores esperanças ultrapassam os estreitos limites do tempo e voam para além da sepultura. Seu espírito não deve, portanto, estar ligado à terra e rastejando, mas deve ser elevado e celestial. Sempre deve haver ao seu redor o aspecto de quem tem os sapatos em seus pés, seus lombos cingidos e seu cajado na mão, como está em Êxodo 12:11. O aspecto de um peregrino pronto para seguir viagem para uma terra melhor. Você não deve viver aqui como se fosse sua casa. Você não deve falar deste mundo como se fosse durar para sempre. Você não deve guardá-lo, nem o entesourar como se tivesse colocado o seu coração sobre ele. Você deve voar como se não tivesse um ninho aqui. E nunca poderia ter, mas espera encontrar o seu lugar de descanso entre os cedros de Deus, nas colinas da glória. Podem estar seguros que, quanto mais longe do mundo estiver o cristão, melhor será para ele. Penso que poderia mencionar várias razões pelas quais esse muro deve ser muito largo. Se você é sincero em sua profissão de fé, existe uma ampla distinção entre você e as pessoas não convertidas. Ninguém pode dizer quão separada está a vida em relação à morte. Pode você medir a diferença? São tão opostas quanto os polos. Então, por conta de sua profissão de fé, você é um filho vivo de Deus. Você recebeu uma vida nova, ao passo que os filhos deste mundo estão mortos em delitos e pecados, como está em Efésios 2:1. Quão palpável é a diferença entre a luz e a escuridão. Você professa que noutro tempo era trevas, mas agora você é luz no Senhor. Efésios 5:8. Há, portanto, uma grande distinção entre você e o mundo. Se você é o que professa ser, quando você se reveste com o nome de Cristo, você está dizendo que está indo para a cidade celestial, a Nova Jerusalém, mas o mundo vira as costas
para a pátria celestial e desce para outra cidade, a qual você sabe que a destruição é a sua condenação. O seu caminho é diferente. Se você é o que diz ser, o caminho que você deve seguir é diametralmente oposto ao do homem ímpio. Você conhece a diferença entre seus fins. O fim dos justos será a glória eterna, mas o fim dos ímpios é a destruição. Então, a menos que você seja um hipócrita, existe uma tal distinção entre você e os outros que somente Deus, Ele próprio, poderia fazer. Uma distinção que se origina aqui e que será perpetuada por toda a eternidade. Quando as diversidades sociais, ocasionadas por hierarquia e dependência, riqueza e pobreza, ignorância e aprendizagem, todas tiverem passado, as distinções entre os filhos de Deus e os filhos dos homens, entre santos e escarnecedores, entre os escolhidos e os náufragos, ainda existirá. Eu lhe peço então que mantenha um muro largo em sua conduta, tal como Deus fez um muro largo em seu estado e em seu destino. Lembre-se também que nosso Senhor Jesus Cristo tinha um muro largo entre ele e os ímpios. Olhe para Jesus e veja quão diferente ele é dos homens de seu tempo. Durante toda a sua vida, você o observa como um forasteiro e um estrangeiro na terra. Certamente, ele se aproximou dos pecadores tão perto quanto podia fazer, e os recebeu quando estavam dispostos a se aproximarem dele. Mas Jesus nunca se aproximou dos seus pecados. Ele era santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores. Hebreus 7, 26. Quando foi à própria cidade de Nazaré, Jesus pregou apenas um único sermão, e eles quiseram lançá-lo do cume do monte, se pudessem, como está em Lucas 4, 16 a 31. Quando passava pelas ruas, ele se tornava a canção dos bêbados, o motivo de zombaria dos nécios, o alvo em quem os orgulhosos disparavam as flechas de seu desprezo. Por fim, tendo vindo aos seus, e os seus não o recebendo, eles decidiram expulsá-lo completamente para fora do acampamento. Então o levaram ao Gólgota e o pregaram em um madeiro como um malfeitor, um promotor de sedição. Ele foi o grande dissidente, o grande não conformista de sua época. A Igreja Nacional primeiro o excomungou e depois o executou. Jesus não buscou diferenças em coisas triviais, mas a pureza de sua vida e a veracidade de seu testemunho despertaram o rancor dos governantes e dos principais das sinagogas. Jesus estava pronto em todas as coisas a servi-los e abençoá-los, mas nunca se misturaria com eles. Eles o teriam feito rei. Se ele tivesse se unido ao mundo, o mundo lhe teria concedido o lugar principal, tal como o príncipe deste mundo disse sobre o elevado monte: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Mateus 4, 9, Lucas 4, 6 e 7. Mas Jesus manda embora o demônio e permanece imaculado e separado até o fim de sua vida. Se você é um cristão, seja um cristão. Se você seguir a Cristo, saia do acampamento. Mas se não houver diferença entre você e o seu companheiro, o que você dirá ao rei no dia em que ele vier e descobrir que você não tem as vestes nupciais, como está em Mateus 22, 12, pelas quais você pode ser distinguido do resto da humanidade? Além disso, queridos amigos, vocês descobrirão que um muro largo de separação é sobremaneira bom para vocês mesmos. Creio que nenhum cristão irá lhe dizer que, quando deu lugar aos costumes do mundo, ele foi beneficiado com isso. Se você puder encontrar uma diversão noturna em algum lugar suspeito e sentir que lucrou com isso, tenho certeza que você não é um cristão. Pois se você realmente fosse um cristão, sua consciência lhe afligiria, e isso lhe faria impróprio para exercícios cordiais, mas devotos. Peça a um peixe que passe 1 hora em terra seca, e creio que, se ele o fizesse, o peixe descobriria que isso não foi para o seu maior benefício, uma vez que estaria fora do seu elemento. E assim será com você em comunhão com os pecadores. Quando você é obrigado a associar-se com as pessoas do mundo no curso normal dos negócios, você encontra muita coisa que irrita seus ouvidos, que incomoda seu coração e que aborrece a sua alma. Você será muitas vezes como o justo Ló, atormentado com a conversa dos iníquos, como está em 2 Pedro 2,7.
e dirá com Davi: ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Salmo 120, 5 e 6. Sua alma irá anelar e suspirar para sair e lavar as mãos de tudo o que é impuro e imundo. Como você não encontra qualquer conforto nessa situação, desejará fugir para os castos, para os devotos e para a edificante comunhão dos santos. Façam um muro largo, queridos amigos, em sua vida diária. Se você começar a ceder um pouco ao mundo, em breve lhe dará muito lugar. Dê ao pecado 1 centímetro e ele lhe tomará 1 quilômetro. Cuide das moedas e as notas cuidarão de si mesmas. É um lema adequado da economia. Assim também, proteja-se de pequenos pecados, se você deseja estar livre de grande transgressão. Salmo 19, verso 3. Vigie as pequenas aproximações ao mundanismo e as pequenas concessões às coisas da impiedade. Então, você não fará provisão para a carne cumprir suas concupiscências. Romanos 13, 14. Outra boa razão para manter o muro largo de separação é que, assim, você fará o melhor para o mundo. Sei que Satanás lhe dirá que se você se dobrar um pouco e se aproximar dos ímpios, então eles também caminharão um pouco em sua direção para se encontrarem com você. Mas não é assim. Você perde sua força, cristão, no momento em que se afasta de sua integridade. O que você acha que as pessoas ímpias irão dizer pelas suas costas se o veem inconsistente apenas com o objetivo de agradá-las? Eles dirão: não há coisa alguma em sua religião, exceto uma vã pretensão. Esse homem não é sincero. Embora o mundo possa escarnecer abertamente o rígido puritano, secretamente o admira. Quando o grande coração do mundo se manifesta, ele respeita o homem que é severamente honesto e que não cederá em seus princípios. Não cederá nem sequer um fio de cabelo. Em uma época como essa, quando há tão pouca convicção sólida, quando os princípios são lançados aos ventos e quando uma frouxidão generalizada e tolerante, tanto de pensamento como de prática, parece governar o dia, ainda é um fato que um homem que é decidido em sua crença, que fala o que pensa com ousadia e que age de acordo com sua profissão de fé, certamente demandará a reverência da humanidade. Tenha certeza, mulher, que seu marido e seus filhos não irão respeitá-la uma polegada a mais porque você diz: vou abrir mão de alguns dos meus privilégios cristãos, ou às vezes irei com vocês para aquilo que é pecaminoso. Você não poderá ajudá-los a sair do pântano se você mergulhar nele. Você não ajudará a limpá-los se sujar suas próprias mãos. Como então você poderá lavar seus rostos? Você jovem que trabalha em uma loja, você jovem mulher que trabalha em um escritório, se vocês se guardarem em nome de Cristo, castos e puros para Jesus, não rindo de piadas que deveriam fazê-los corar, não se misturando com passatempos suspeitos, mas sendo ternamente zelosos de suas consciências, afastando-se de uma coisa duvidosa, bem como de uma coisa pecaminosa, sustentando uma fé sadia e sendo escrupulosos pelas verdades de Deus. Se vocês se mantiverem assim, a presença de vocês em meio a outros será como se um anjo balançasse as asas, e eles dirão uns aos outros: abstenha-se de tal ou qual coisa neste momento, porque ele ou ela está aqui. Em certo sentido, eles teriam receio de vocês. Eles iriam admirá-los em segredo. E quem pode dizer que, finalmente, eles não venham a imitá-los? Você tentaria a Deus? Você desafiaria o desolador dilúvio? Sempre que a igreja se rebaixa para misturar-se com o mundo, aos poucos fiéis cabe fugir para a arca e buscar abrigo da vingadora tempestade que virá. O povo de Deus deve ser um povo apartado, e eles serão. É a sua própria declaração. Este povo habitará só, e entre as nações não será contado. Números 23, 9. O cristão é, em alguns aspectos, como o judeu. O judeu é o tipo do cristão. Você pode dar ao judeu privilégios políticos, como deveria tê-los. Ele pode ser tratado como um cidadão pelo Estado, como deveria ser. No entanto, ele é um judeu e continuará sendo um judeu.
Ele não é um gentio, ainda que ele mesmo se declare inglês, ou português, ou espanhol, ou polonês. Ele continua sendo um do povo de Israel, um filho de Abraão, ainda um judeu, e você pode identificá-lo como tal. Sua linguagem o delata em todas as terras. Assim deve ser com o cristão. Ele se mistura com as outras pessoas, tal como deve fazer em sua vocação diária, entrando e saindo entre eles como um homem entre os homens. Ele deve fazer compras no mercado, deve vender na loja, deve compartilhar as alegrias do círculo social, deve tomar sua parte na política como um cidadão, tal como ele é. No entanto, ao mesmo tempo, ele deve ter sempre uma vida mais sublime e mais nobre, um segredo em que o mundo não pode entrar. E deve mostrar ao mundo, pela sua santidade superior, pelo seu zelo por Deus, pela sua genuína integridade e sua altruísta veracidade, que não é do mundo, assim como Cristo não foi do mundo. Vocês não sabem o quanto estou preocupado com alguns de vocês para que esse muro largo seja mantido, pois detecto em alguns, às vezes, um desejo de torná-lo muito estreito e talvez derrubá-lo completamente. Irmãos e irmãs, amados no Senhor, podem ter certeza que não há coisa alguma pior que possa acontecer a uma igreja do que se for conformada a este mundo. Escrevam Icabode, 1 Samuel 4:21, em suas paredes, pois a sentença da destruição já foi lançada contra ela. Mas se vocês podem se manter como dizem os versos, um jardim murado, escolhido e feito um lugar peculiar, então vocês terão a companhia do seu mestre. Suas graças crescerão, vocês serão felizes em suas próprias almas e Cristo será honrado em suas vidas.